radiocondomínio.com, a número 1 em informação condominial. Doutor Condomínio Entrevista. Bom, eu agora vou conversar com a minha amiga, com a minha palestrante. Ela já virou minha sócia aqui dos nossos eventos aqui em Brasília. Ciclo de palestras, Zona Síndico. Bom dia, Kelly. Bom dia, Aldo. Que prazer, viu? O prazer é meu em recebê-lo aqui e trazer o seu conhecimento aqui para a rádio. A gente está muito feliz. Eu também. E bom dia, meninas, também. Já estou ouvindo vocês desde as 8 da manhã. Bom dia, Kelly. Juliana, bom dia. E, Kelly, eu vou te falar uma coisa. Você é uma privilegiada de estar ouvindo elas juntas, viu? Ai, vai começar. Então. Querida, vamos falar aqui sobre esse tema aqui que é interessantíssimo. Tudo que você escreve é de alta qualidade. Mas olha só, revisão da conta de água, de energia e de telefonia. Como fazer? Explica pra gente, Kelly, como é que você, que é uma especialista em planejamento, é síndica de 2 grandes condomínios em São Paulo, explica aí pros nossos ouvintes como é que é feito isso. Então, bom dia aos ouvintes aí da Rádio Condomínio, é um prazer estar com vocês. E esse tema, ele é bem interessante porque muitas pessoas, muitos síndicos, muitos gestores e até conselheiros, né, sempre acabam solicitando ao síndico que faça a revisão das contas, porque no caso da conta de água, ela é, na maioria dos condomínios, a segunda maior despesa, depois de pessoal, porque conta de água, o valor de conta de água, ele é bem expressivo dentro do orçamento dos condomínios. E a demanda para que se faça sempre as revisões, ela é grande, tanto por parte dos moradores, quanto por parte do conselho em si. Uma das coisas que eu sempre acabo discutindo com as pessoas, né, nesse mundo condominial, é que essas revisões também são de responsabilidade dos moradores. Porque a gestão condominial, ela só funciona se o grupo, né, se a comunidade estiver comprometida a fazer as reduções. Vou dar um exemplo aí clássico da conta de água. Muitas vezes nós nos deparamos aí com aumento de consumo de conta de água, e principalmente para os condomínios que não têm a individualização das contas para as unidades. Esses acréscimos de conta de água, eles dependem de todos, não só do síndico. A parte do síndico, com certeza, é a revisão desde o cavalete lá da instalação da rua, né, a entrada de água da concessionária para dentro do condomínio, e também da entrada, depois desse cavalete, até as unidades. Então, isso é parte da responsabilidade do síndico. Mas o consumo de água dentro da unidade, numa conta que não é individualizada, ele é extremamente importante. Nós estamos aí numa época de estiagem, né? E faz com que as pessoas tenham a consciência de que nessa época de estiagem nós precisamos de economizar água, porque a natureza não está nos propiciando, né, essa reposição. Uma coisa muito importante é fazer as campanhas dentro dos condomínios sobre esse consumo de água. E outro impacto que é muito direto nessa parte do consumo de água é que, assim, quando se tem um acréscimo do consumo, ele vem também atrelado ao acréscimo da energia elétrica, né, da conta de energia elétrica. Agora, como fazer isso? Esse é um acompanhamento dia a dia. O síndico, com o zelador ou o seu gestor predial, ele tem que ir acompanhando esses consumos. Muitos condomínios até acompanham a parte do consumo de água de maneira diária. Outros acompanham semanalmente e até quinzenalmente. Mas o importante é o acompanhamento. Por quê? Porque nesses acompanhamentos de consumo, você consegue identificar rapidamente se há algum tipo de pico no consumo e que pode sinalizar um vazamento. Certo. Então, tanto na parte aí operacional, ou seja, no dia a dia desse controle,
identificar um pico de consumo, ele é muito mais rápido se ter uma ação para correção quando você efetivamente tem o acompanhamento. Então, muitos síndicos precisam colocar como rotina, seja do seu zelador ou do seu gerente predial, ou até a pessoa da manutenção do condomínio, que faça essa medição diária, porque aí sim você consegue atuar de forma muito rápida e não ficar esperando a conta chegar no final do mês e depois levar um susto. É verdade. Então, porque assim, muitas vezes eu vejo, o Aldo, e as meninas também, todos os ouvintes aí, eu vejo que às vezes o síndico leva um susto com uma conta e, apesar de todos esses fatores que eu estou te falando, acaba que o síndico não se atualizou, por exemplo, com relação ao aumento de tarifa. É verdade. Outro dia eu estava conversando com o síndico e ele falou, nossa, minha conta aumentou. Eu falei assim, mas você está sabendo que agora a gente está com um aumento aí que foi, no caso aqui em São Paulo, a gente tem a Sabesp, né? Tinha um aumento de quase 9% na conta. Não é verdade. Agora, era aumento de tarifa, não tinha a ver com algum problema no condomínio, com aumento de consumo. Então, são fatores que, assim, no dia a dia do síndico, interferem. Desde um vazamento, desde o acompanhamento, desde a campanha com o morador e também o acompanhamento do valor dessas tarifas, né? Certo. Então, Entendi. Kelly, deixa eu passar aqui a palavra para as meninas, que eu sei que acho que elas estão aqui angustiadas para fazer alguma pergunta. Meninas, alguma pergunta para Kelly? Eu estou aqui respondendo aqui, um ouvinte da rádio está falando que eles estão monitorando a cada 12 horas a entrada de água lá no condomínio deles, porque eles já tiveram que adotar várias medidas, porque eles chegaram a pagar R$60 mil de conta de água. Nossa, que loucura. Imagina o desespero, né? Então, perguntas, meninas? Rádio Condomínio. Eu acredito que esse monitoramento, ele realmente colabora muito na nossa gestão, porque realmente o que a Kelly acabou de falar, né? A gente se surpreende às vezes com situações e que, se a gente não tem o domínio para estar justificando, né, Kelly, aí fica complicado. A gente passa por uma situação meio cavernosa aí, né? Não é mesmo, Kelly? Exatamente, porque, assim, como eu disse, a conta de água, ela costuma ser a segunda maior despesa do condomínio depois de despesa de pessoal, despesa de funcionários, né, no caso. Exato. No geral, ela é a segunda maior despesa do condomínio. Então, assim, qualquer interferência, qualquer variação, seja variação por um vazamento, ou seja variação na cobrança da tarifa, ou seja uma variação de problemas de cavalete na entrada, aí, troca de registro, essas coisas, ela interfere e o condômino, ele acaba percebendo, porque quem acompanha, né, a entrega dos números da prestação de contas, acaba percebendo. Isso é mais visível diretamente pelo corpo diretivo que tem que fazer a assinatura lá da prestação de contas. E quando você vê uma conta de água subindo de 50 para 60 mil por mês, é uma variação muito expressiva. Então tem que fazer o acompanhamento. Agora, outra coisa que eu digo... Sim, pois não. Pode falar. Pode concluir, cara. Não, e outra coisa que eu digo, assim, que também é importante que se faça esse acompanhamento, não só para monitorar esse dia a dia, mas que também esse acompanhamento sirva para depois o síndico e os gestores aí, o gerente predial e tudo mais, demonstrar o trabalho que foi feito. Porque, por exemplo, se você teve um pico e foi realmente por vazamento, por exemplo, vazamento de uma prumada, por exemplo, ou uma campanha feita pelo síndico para redução de água, ou vamos virar para uma parte de energia, a redução de quilowatts. Se você não fizer o acompanhamento, depois, quando você implementar as ações de melhorias, você não tem nem como dimensionar o teu resultado. Exatamente. E uma coisa que eu sempre digo, o resultado de síndico é difícil de mencionar se o síndico não acompanhar no dia a dia.
Exatamente, é verdade. Sem dúvida. Agora, Kelly, o síndico que não faz esse tipo de controle, né? Ele tem um outro problema também, né? Porque ele vai ter as contas altas, ele vai ter problemas na aprovação do orçamento e ele vai ser extremamente questionado pelos condôminos, porque naturalmente ele vai ter que aumentar a taxa. Então o que você está falando é fundamental. Ou seja, fazer esses controles rotineiramente para evitar, inclusive, para poupar e evitar que ser questionado lá no MAGEO, né? radiocondomínio.com. Exato, Aldo, e principalmente esse ponto com relação a o síndico conseguir mostrar resultado das ações que ele faz no dia a dia. Então, um síndico que não faz acompanhamento do seu dia a dia, dos sistemas que ele tem dentro do condomínio, bombas de água, bombas de piscina, cavaletes e tudo mais, lá numa AGO, com certeza ele pode ser questionado por que ele não fez algo por aquilo. Sem dúvida, sem dúvida. Porque assim, é lógico que existe sempre o aumento de tarifa, mas é impressionante como no momento que você começa a fazer o acompanhamento quantitativo, ou seja, quantos metros cúbicos versus o valor, você vê que ações e campanhas podem fazer a diferença na redução dos metros cúbicos. Sem dúvida. Então, numa AGO, você consegue, inclusive, demonstrar isso. Agora, o síndico que não faz, ele fica simplesmente vendido dentro de uma AGO. É verdade. É verdade. Fica sem argumento fica nenhum. Na saia né? justa. Como é que ele vai pedir um aumento de taxa condominial se ele não faz o básico, que é tentar coibir esses aumentos excessivos ou esses vazamentos, né? Essas situações fora da curva normal, né? Eu acredito que... Isso. Desculpa. E também porque, assim, a partir do momento que você começa a fazer um acompanhamento, você começa a formar história do condomínio. Cada condomínio tem o seu perfil, cada condomínio tem o perfil do morador, né, do bairro e tudo mais. Mas a partir do momento que você começa a montar históricos sobre a quantidade de quilowatts, os metros cúbicos gastos, a parte de telefonia, de internet, TV por assinatura para as áreas comuns, essas coisas, você consegue passar para o seu condômino, inclusive, uma segurança de que esse síndico está atento às variações. Exato. E que pode fazer alguma coisa para não ter um aumento de taxa, por exemplo. Isso, as agora, que são feitas. Kelly, tem um detalhe aqui importante que você cita até na sua matéria, que é o seguinte: muitos quadros de energia nos condomínios são totalmente comprometidos e eles podem até ocasionar um aumento da conta de energia, né? Sim, porque quadros que hoje em dia estão completamente ultrapassados, eles podem ter uma fuga de energia, né? Que até os engenheiros eletricistas aí, eles sempre passam para a gente, né? Porque você tem que fazer a atualização desses quadros. Tem muitos quadros que têm essa fuga de energia, inclusive uma coisa que não constou aqui na matéria, mas eu acabei vivenciando há 3 semanas atrás, o Aldo. Pedi uma inspeção da parte da cerca elétrica. Estou com fuga de potência da cerca elétrica em 3.000 kW. Então, assim, é uma coisa que você, no dia a dia, se não acompanhar, se não fizer as revisões de um plano operacional do condomínio, você acaba tendo um aumento financeiro. E financeiro sempre vai impactar o orçamento e sempre vai impactar o bolso do condomínio. Sem dúvida. Inclusive de quem mora, né, se o síndico é morador, vai impactar também para esse síndico morador, caso ele não tenha isenção de taxa e seja remunerado, né? É verdade. Eliane, queria fazer uma pergunta? Não, só voltando ao que a Kelly estava falando, eu acho que assim, uma prática que eu faço é planilhar o cenário financeiro do condomínio, né? Porque a gente tem em todas as contas, quando você vai levar ou discutir com a administração, o corpo administrativo, você já tem um histórico do que está acontecendo e é resultante desses acompanhamentos, né, Kelly? Isso facilita muito para você justificar o porquê e demonstrar o que realmente está acontecendo através desse acompanhamento, né? Ajuda muito, tem ajudado muito, né, nessas decisões.
Então, esse acompanhamento, ele ajuda em todos os aspectos, viu, Eliane? Ele ajuda, inclusive, para que não só o síndico acompanhe se as ações que ele vem tomando efetivamente estão trazendo resultados de redução. Eu coloco aí um exemplo, por exemplo, essa parte de troca por lâmpada LED. Tá, ótimo. O investimento não é um investimento alto, ele tem um reflexo muito grande dentro das contas de energia elétrica, só que ele precisa ser medido. E às vezes você faz a troca de lâmpadas LED numa área e tem fuga de energia na cerca elétrica. E você não consegue dimensionar isso. Exatamente. Se você não fizer o acompanhamento, você não vai conseguir dimensionar. Pelos números de instalação, que a gente tem vários tipos de instalação dentro do condomínio, né? Você até pode fazer essa medição. Mas se você não fizer acompanhamento, todos esses resultados eles não são visíveis. E ele fortalece. Não sendo visíveis, você não tem argumentos para levar em assembleia ou até mesmo dentro do corpo diretivo. Então, eu sempre reforço muito a importância dos controles, não só financeiros, mas os operativos, né, os operacionais do condomínio. Quilowatts é um deles. A gente precisa ter a medição de quilowatts e implementar as ações e depois olhar lá no gráfico de quilowatts o quanto você reduziu. Modernização de elevador é algo também que faz uma redução grande do consumo de quilowatts, troca de lâmpadas LED. Agora, essa parte da revisão dos quadros também, porque você pode ter fuga de energia. Então, são ações que somente são vistas a partir do momento que você consegue medi-las. Aliás, tudo a gente só consegue ver resultado quando você tem a referência, né? Exatamente. Antes eu gastava 10 mil e depois que eu fiz a campanha, ou a troca, ou a melhoria, eu estou gastando 7 mil. Perfeito. Agora, e Kelly... isso sempre em quantitativo. Sempre atrelado à parte de financeira. E reforça tecnicamente toda a argumentação, né, no momento das decisões, né, Kelly? Com certeza. Desculpa, eu não ouvi tua pergunta. Não, eu estou dizendo assim, essa questão, ela fortalece tecnicamente a argumentação nas decisões. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E além de tudo, também, eu vejo que aí tem um aspecto, que é o aspecto da construção da confiança na administração, na gestão do síndico. Com certeza. Agora, Kelly, infelizmente, né, a gente tem um percentual baixíssimo de síndicos que usam essa prática, né? Infelizmente. Isso é uma cultura que devia ser criada nos condomínios mesmo, mas assim, pelo que eu vejo, eu estou no mercado há bastante tempo, eu acho que menos de 5% dos síndicos fazem esses controles. Aldo, você sabe que eu tenho conversado com muitas pessoas do segmento, você sabe que eu estou sempre conversando com todo mundo para entender as necessidades, né? Inclusive para ajudar nos artigos que eu escrevo. E uma das coisas que falta pro síndico ele entender a total responsabilidade que ele tem sobre o empreendimento que ele gerencia. Exatamente. Caso ele não consiga fazer, por exemplo, um controle como esse, ele tem que ter os braços, né? Por exemplo, a administradora pode ajudá-lo a montar um controle e ele passe para alguém dentro do condomínio do dia a dia, da manutenção, inserir informações, por exemplo, ou ao seu gerente predial. Uma assessoria competente. O pior caso é você não ter o controle. Exatamente. Então, muitos síndicos, e eu também concordo com você que o número seja muito baixo, talvez 5%. Eu até acredito que não sei se chega a 5%. É otimismo da minha parte. Eu vejo que muitos não têm esses controles básicos do dia a dia, né? A gente se preocupa muito com o relatório financeiro, passa de prestação de contas, despesa de funcionário, mas e o dia a dia, a operação do condomínio, né? Como funciona essa operação do condomínio? É verdade. E os controles sobre ela. É verdade. É bem baixo o número de síndicos que tem esse controle. Kelly, nós estamos terminando aqui o nosso papo, que nós já estamos aqui simplesmente há quase 19 minutos, tá?
E a coisa quando é boa rende, né? Mas eu queria que você deixasse aqui uma dica final aqui para os nossos ouvintes. O que você aconselharia aí para os síndicos, gestores condominiais, não só o síndico que tem condomínios, que tem equipes de trabalho que podem também assessorar o síndico nisso, né? Qual é a dica mais importante que você deixaria para a gente fechar aqui o nosso papo? Olha, a dica que eu sempre deixo para todos é a seguinte: a construção de confiança, ela vem de ações que visam a melhoria da coletividade desse condomínio. Então, construir esses caminhos é função do síndico e da equipe. Então, assim, construção de confiança. As pessoas morarem no condomínio e terem a confiança de que aquela equipe está cuidando desse condomínio para otimizar, para deixar esse condomínio cada dia melhor, para fazer com que a pessoa, ao retornar para casa, ela retorne exatamente com aquela sensação: poxa, eu estou entrando num lugar que está sendo bem cuidado. Maravilha, Kelly. Eu não tenho como te agradecer aqui essa contribuição tão importante aqui para os nossos ouvintes, para os nossos síndicos aqui que ouvem constantemente a radiocondomínio.com. Te agradecer mais uma vez pelo seu tempo e espero que essa seja a primeira de muitas de nossas conversas, né? Sim, a gente vai com certeza contribuindo para essa comunidade condominial que é extremamente carente de informação. É isso aí. Kelly, muito obrigado então e até a próxima. Valeu! Tá, um beijo para vocês. Um beijo, Kelly. Radiocondomínio.com, a número 1 em informação condominial.